Glória a Deus, aleluia, bom dia. Quem está feliz com Jesus, diga eu. Quem quer mais Jesus, diga eu. Amém. Então você vai pegar a sua Bíblia e nós vamos ler. Eu quero dizer, seja muito bem-vindo. Você está nos visitando a primeira vez. Nosso desejo é que você se sinta na casa do Pai. Você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir lá no livro de Lucas, no capítulo 24. Vocês estão comigo? Capítulo 24, microfone na mão do leitor. Amém. Pode dar para Amanda. Cadê a Amanda? Dá o microfone para Amanda. Hoje vai ter uma voz feminina aqui. Glória a Deus, gente. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Você já olhou para o lado, já viu como essa pessoa do seu lado, ela está com uma cara que vai pagar o almoço hoje? Ela está com jeito, olha para ela assim, pessoal. Ela está com jeito, ela vai pagar o almoço hoje. Gente, não tá? Quem concorda comigo que ela está com jeito que vai pagar o almoço? O que faz? Hoje você vai comer pitá na cantina, né? Cantina da igreja, meu irmão, é alvo da galera. Cantina da igreja. Glória a Deus. Deixa eu jogar aqui uma imagem aqui. Vamos de IA, né, gente? Vamos de IA. Tá aí no... Tá aí? Eu tinha esquecido de te enviar, varão de Deus. Lucas capítulo 24, a gente vai ler no verso 13. Quem aqui tem Bíblia NVI? Levanta a mão, NVI. Eu doutrinei muitos anos na igreja com NVI, né? Agora eu alterei, né? Eu estou usando a NAA. Tá bom? Você pode adquirir ali. Gente, eu estou sentindo que eu estou com dívida. Estou em dívida com um casal aqui. É porque quando eu oro a Deus, eu falo assim, Senhor, quem é que eu estou devendo? Né? Porque a gente não pode ficar devendo nada a ninguém, ok? A não ser o amor, né? E aí eu falei, Senhor, quem é? Aí ele falou assim, você está devendo um casal que você disse que daria um livro por mais quantidade de anos de casamento. Quem que foi que estava na rede? O Júnior e a Silvana. Nem cobraram, ó. Não quer a bênção, né? Vocês podem ir ali na livraria, escolher o livro que quiser, depois me avise, tá bom? Qual livro que é. Por preferência, escolha um livro para casamento, né? Se tiver ali. Tá bom? Mas não me deixe em dívida. Gente, eu tenho preocupação com dívida. Eu não posso ficar devendo nada a ninguém. Então vamos ao pau. De quantos anos de casamento? Poxa, mas corrigiu o marido, nasci na lata. Assim. Pá! Mas o importante, Júnior, é que você errou para mais, entendeu? Não tem problema, não. Pera aí, ó, tem um argumento. Qual que é? É quase um legendário. Viu que bênção? Isso que é marido bom, filho. Ele sai, ele dá um jeito. Ele não perde, mas ele... Entendeu? É isso mesmo. É isso aí, meu irmão. Ele já estava casado por fé, não é verdade? Glória a Deus. Aí, não, eu vou dar um livro de fé para a Silvana ali no fundo. Tá bom? Sobre fé. Benção demais. Eita, meu, tá vendo? Tem que ter resposta assim. Depois você vai no meu gabinete e me dá umas aulas. Estou precisando, né? Lucas 24, o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 13. Eu ia começar no 12, no 11, mas vamos no 13. Lucas 24, esse versículo que nós precisamos aqui ler. Todos abriram a Bíblia? Amém. Eu estou aqui, hoje é ceia, viu, gente? Nós vamos ceiar na presença do Senhor, em memória a Ele. Então, no verso 13, Amanda, vai. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia,
que distava de Jerusalém 60 estádios. Espera um pouquinho. Quantos eram? 60 estádios. Não, quantos eram de pessoas? Então, 2 deles. Essa versão não tá legal. Quem está em NA aí? 2 discípulos. Lê ali essa aqui. Lê essa, vai. 2 discípulos. 2 deles, mas está dizendo assim, já está conjugado no possessivo, né? 2 deles 2 o quê? Discípulos. Mas é bom ter essa palavra para ficar fácil entendimento. Você pensa 2 deles. 2 deles quem? Da seita, né? Judaizante? Não. 2 deles discípulos de Jesus, ok? Então eles eram? Discípulos. Vamos lá, eles eram? Discípulos. Eram qualquer pessoa? Não. Eles eram? Discípulos, tá? É a Bíblia que está dizendo. Eles eram discípulos, eram deles. Aí volta aí de novo. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Vai. Que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Uns 10 quilômetros de Jerusalém. Tem alguém que mora aqui 10 quilômetros mais ou menos daqui da igreja? Não? Ó, lá no fundo tem uma pessoa. Tem alguém? 10 quilômetros até Nagoya? Ah, mais. Quem aqui mais de 10 quilômetros? Mais de 50 quilômetros? 50. O pessoal de Mi, Hamatsu já está aí, né? Beleza. Então, você tem noção, uns 10 quilômetros, tá bom? Eles estavam já uma distância de 10 quilômetros da onde? De Jerusalém. Vai. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vai bem devagar. Agora. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Calma, então agora repete o versículo. Bem calmo, vai. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Ok? Eles não reconheceram. Estava impedido. Tá bom? Isso é importante. Vai. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Calma. Realmente não reconheceram. Porque Cleopas fala uma coisa, o absurdo. Está chamando Jesus de desinformado. Não é verdade? Ou desinformado. É só você que não sabe que deu um terremoto em Amanacha? É só você. Né? Que deu um terremoto na Venezuela. Quem aqui sabe do terremoto na Venezuela? Levanta a mão, quem sabe. Quem não sabe? Quem não sabia que tinha dado um terremoto na Venezuela? Não sabia? Pois é, teve um terremoto na Venezuela e a previsão da segurança pública lá é de uns 100 mil mortos. Mas já declaramos esse número bem menos em nome de Jesus. Eu e minha família temos orado por eles no carro, a gente tem orado pela Venezuela, você deve orar também pela Venezuela, que passa um momento muito crítico nessa hora, tá? Para você ter ideia, o terremoto de Sendai foram 30 mil mortos. E nós estamos falando de um terremoto na Venezuela que tem previsão de 100 mil. Tá? Tem milhares e milhares de pessoas soterradas na Venezuela. Para você ver, quando nós estamos na dores de parto, né? O Senhor está voltando. E graças a Deus você está na igreja hoje, amém? Amém? Espero que Ele não volte e pegue você despreparado. Aleluia? Quem aqui vai subir? Eu. Diga eu. Toma posse. Vai lá. Eles estavam desinformados, ok? Vai. Ele lhes perguntou: do que se trata? E Jesus se fez desentendido, né? Vamos ver o que esses caras estão pensando. Porque Jesus tem, sim, de fato, um desejo de saber como você pensa. Mesmo sabendo já, só para você entender, Ele sabe o que eu penso, mas quer saber o que eu estou falando. Porque tem muita gente que pensa algo e fala outra coisa. Mas ela fala, como você está lindo, mas por dentro, seu horroroso. Não é? Você está lindo, boca fedida. Não é? Tem gente aqui que fala o que não está pensando? Tem ou não tem? Tem. Você já fez isso? Falsidade total, né? Não é verdade? Por isso Jesus chegou para o cego e falou assim, o que quer que eu te faça? Jesus não sabia que ele estava cego? Sabia. Mas o que você está falando está demonstrando muito que está no teu coração. Porque a boca fala
Então vamos ver o que está cheio no coração desses dois rapazes desviados de Jerusalém? Porque Jesus falou assim, mas o que vocês estão, então? Já que eu não sei, me fala o que você pensa. Já que eu não sei de nada, né? E vocês também não sabem de nada, me fala o que vocês estão pensando. Vamos ver o que está no coração deles? Vai. Eles explicaram. Eles o quê? Explicaram. Vai, Amanda, vai. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Eita, era o quê? Profeta. Nem era, mas vai. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estavam bem informados. Tudo isso, de fato, então, eles leram um jornal. Né? Eles estavam por dentro das últimas notícias de Jerusalém. News Jerusalém. Está cheio de crente informado que não vive nada do que Deus falou. Só está informado. Né? São os crentes de formação, sabem tudo de Bíblia, entendem tudo, têm a razão da fé, eles explicam tudo, mas não vivem nada. Desviados de Jerusalém. Não estou brigando com ninguém. É a Bíblia. Ele explicou bonitinho, sim ou não? Sim. E Jesus, muito bom. Interessante. Vai, Amanda. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Opa, aqui revelou uma coisa no coração. Nós... Então eles estão com o coração frustrado. Porque eles esperavam que seria de um jeito, mas foi de outro jeito. Eles esperavam que seriam desse jeito. Então Jesus já está analisando, tá ou não está? Já sei o que está no coração. Está analisando, tá ou não está? E eles estão numa expectativa frustrada. E com a expectativa frustrada, tristeza no coração, eles tinham saído do centro da promessa, que era Jerusalém. Vai, Amanda. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês... Calma, agora quem disse? Quem vai falar agora? Jesus. Agora Jesus vai falar. Tá tudo certo, mas vejam bem, teve mulheres que confirmaram e Jesus não estava no túmulo. Depois eles falaram, alguns dos nossos, está falando dos discípulos, também foram lá e realmente confirmaram que ele não está lá. Mas a ideia que se propaga devido ao comando das autoridades de Jerusalém, de Israel, digam que roubaram o corpo dele. Essa é a tradição que os judeus determinam. Tanto é que a equipe lá dos romanos colocou uma frota lá, uma equipe de soldados romanos para observar. E você sabe que esses soldados romanos foram impactados, né? Por quê? Porque esses soldados romanos viram uma grande luz. E eles caíram em chão. Tá? Então, eles estão crendo no quê, esses homens? Discípulos de Jesus. Na promessa ou nos relatos? E Jesus está avaliando isso. Como é que eles estão andando? O que eles acreditam? Com o que os olhos veem ou que aquilo com que ele falou? Se é a percepção do que os olhos deles veem ou aquilo que eles ouviram de Jesus? As promessas de Jesus. Então, a gente está vendo aqui homens que agora vão ser exortados pelo Senhor, que eles não sabiam que eram. O que Jesus disse? Jesus falou com eles, o que ele falou? Vai. Como vocês são insensatos. Está vendo? Se eu falo isso na igreja, tem metade sai da igreja. Gente, o que é insensato? Quem ouvi? Alguém falou alguma coisa. O que é insensato? Gente, o que é insensato? Vai, cria coragem.
É uma forma bonita de falar isso aí. Mas insensato é uma pessoa, sabe, que não consegue fazer junção das coisas. Não é burro, não, gente. Vamos tirar essa parte de burro. Mas ele já chega conversando com a galera desse jeito. A galera estava bem informada, mesmo assim era insensato. A galera era inteligente, mesmo assim era insensato. A galera sabia do que estava acontecendo, mesmo assim a Bíblia diz que Jesus chamou eles de insensatos. Os dois estavam bem informados, estavam atualizados, os dois sabiam das histórias, eles tinham escutado, eles prestaram atenção, eles sabiam o que estava acontecendo. Mesmo assim, Jesus começa a sua fala desse jeito. Começa já exortando. Tipo assim, como pode, mais ou menos isso, como pode vocês saberem de tudo isso e ainda andar como andam, indo na direção que estão indo? Como pode ter todo esse conhecimento e ainda assim decidir ir por essa rota, essa direção? Vocês estão comigo até aqui? Vai, Amanda. E aí, o que foi que ele falou? E demoram para crer. E demora para quê? Como demora para acreditar? Como demora para colocar crédito naquilo que eu disse? Por que vocês demoram de crer? Vocês vão ver no que é daqui a pouco. Mas por que vocês atardam fazer isso? Por que vocês demoram para agir? Por que vocês demoram para acreditar nisso? E aí ele vai falar o porquê demoram a crer. Em tudo que os profetas disseram. O que mais? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Ele está dizendo assim, está escrito, através do profeta, eu já tinha dito que eu precisaria passar pelas dores, que eu precisaria passar pela cruz, que eu deveria sofrer morte de cruz, que eu deveria passar por esse lugar, e ao terceiro dia eu ressuscitaria. Está escrito, mas por que vocês demoram a crer na minha palavra? Por que vocês tardam a crer naquilo que eu falo? Por que vocês deixam para amanhã ou para depois de colocar em ativação a sua fé, crer nas promessas? Ele está exortando. Vocês não ouviram falar, vocês sabem de informação, mas não asseguram a promessa. Vocês têm todas as informações do planeta, mas vocês não conseguem ter a informação única e suficiente para a sua vida, que é crer nas minhas promessas. Porque dá para ver de fato que aqui não é uma brincadeira na conversa. Porque o Senhor está se posicionando de maneira que traga a essas pessoas um confronto de realidade do que elas pensam daquilo que está escrito, do que elas acham daquilo que Ele prometeu. Então, na circunstância da nossa vida, meu irmão, muita coisa vai dizer para desistir de Deus. Em situações que nós entramos, em ideias que ouvimos, das histórias da igreja, das histórias de alguns crentes, das histórias de alguns pastores, da história de alguns membros que são muitas das vezes muito mais terríveis do que um pastor, da história que muitas vezes eu propaguei, você propagou, que não foi a promessa de Deus. E as pessoas, elas entendem disso, elas entendem das falhas da igreja, elas entendem das falhas de pastores, elas entendem das falhas de todo mundo. Elas simplesmente acham que Jesus morreu e não ressuscitou. Porque se nós somos uma igreja que entendemos que Ele tem promessa, que Ele tem palavra, que Ele não está mais no túmulo, que Ele ressuscitou, nós estaremos indo na direção que Ele quer. Eu estou chamando aqui algumas pessoas para ir para a direção certa hoje. Ele está dizendo aqui, não é verdade não? Olha a pergunta, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Aí no verso 27, vai. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que ele fez? Ele o quê? O que ele fez? Grava isso, o que ele fez? Explicou, vai. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa... Estavam onde? Eles estavam aonde? À mesa. Ele pegou o pão e o abençoou.
Depois, partiu o pão e o deu a eles. O que ele fez? Diga, partiu. Oh, glória. Ele partiu o pão. E? Então, os olhos deles se abriram. Calma. Então, os olhos deles se abriram. Depois de quê? Só depois de partir o pão? Depois de toda a explicação do que estava escrito sobre ele, nos profetas. O que mais? Nos profetas. Vai estar assim, nos salmos e na lei. Vai estar mais ou menos assim. A gente acabou de ler, eu só não estou me lembrando que cada versão tem uma maneira de colocar. Mas eu acredito aqui, Moisés, né, que é a lei, e os profetas, né? Os salmos é que ele veio cumprir tudo que estava escrito nos salmos. Mas aqui está escrito assim, ele explicou todas as escrituras a respeito dele. Nesse momento não tem um Novo Testamento, nesse momento não está escrito aí no Novo Testamento, está explicando o Antigo Testamento sobre ele. E ele traz a revelação dele no Antigo e mostra para eles. Depois que eles entendem o que ele faz, ele pega o pão e parte o pão. E depois que ele parte o pão, ele abençoa, parte o pão, dá para eles. Então, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Foi assim, ó, entendeu? Desapareceu, foi desse jeito. Ele desapareceu. Ele desapareceu. No estilo Filipe. Ele desapareceu. Mas desapareceu deles. E disseram um ao outro. Vai. Não é verdade? Espera um pouquinho. Disseram um ao outro. Viraram assim. Cleopas. Mano. Cadê? Era miragem? O que era, Cleopas? Meu irmão, se for uma realidade nossa, você não ficaria assim? Irmão, eu já estava cagado, eu acho. Porque uma pessoa veio andando, de repente sumiu na nossa frente. Era um espírito. Era alguma coisa. Mas era tão real que eles viram como uma pessoa. Por quê? Porque era de fato. Ele ressurreto em carne e osso. Em corpo. Aí sumiu. Aí ele falou, Cleopas. É isso que aconteceu. É que eu gosto de fazer isso aqui, porque os adolescentes entendem, Cleopas. Até os adultos entendem, porque o adolescente está entendendo mais que adulto, né? Cleopas. Aí ele vai falar assim, não é verdade. Ô, meu irmão, quem não ficaria assim, meu irmão? Até o André é o mais fortão da igreja. Meu. Certeza. Esse é o primeiro que está debaixo da mesa. Aí, assim, aí só o pão, dá do pão. Não é verdade? Você não estaria assim, gente? Aí ele vai falar assim, não é verdade? Vai, Amanda. Que nem o outro amigo do Cleopas, vai. Não é verdade que o coração nos ardia? Não, ardia? Ele não falou assim. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as... Não é verdade que o nosso coração ardia? O seu também, Cleópatra. Porque o meu estava pegando fogo quando ele explicava as escrituras. Aí o outro aqui não tem a narrativa, mas está assim. E na mesma hora levantando-se. Tipo assim, nós estamos errados. Vacilão, eu te acompanhei, culpado é você. Eu acreditei na sua conversa, cara. Porque sempre tem uma pessoa para te arrastar para fora da igreja. Que é preciso ficar vibrando essas coisas, não. Isso é misericórdia, tem que dizer, ué. Misericórdia. O pessoal vibra até com essas coisas. Mas tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem sempre alguém aqui, ó. Aqui parece crente. Mas quando chega lá, fala mal da gente. Como a gente fala? Misericórdia. Mas tem, gente. Tem. Igual tem na nossa própria casa. Tem.
Porque aqui, gente, é uma diversidade de pensamento e ideias. Aqui tem até briga, né? Para quem gosta de feijão em cima e embaixo. Não é verdade? É ou não é? Aí é certeza. O outro falou assim, eu não, foi você. O Cleópas, foi você que trouxe a gente para cá, cara. Bora, vamos sair desse lugar. Nós estamos errados. Nós estamos na direção errada. Jesus veio e falou com a gente. Não é verdade? Aí o que vai acontecer? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para? Onde acharam reunidos os? E os outros? Os quais diziam? O que eles estavam falando? O que os dois desviados estavam falando? O que os dois coisa ruim estavam falando? O que os dois estranhos estavam falando? Jesus? Então calma, não dá aleluia ainda não aí. Calma. Veja bem. Então os dois contaram, verso 35. Vai, manda, sua voz mais bonita, vai. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Glória a Deus. A gente já pode orar, velho. Depois dessa palavra, tem gente que já está saindo do caminho de Emaús para voltar para Jerusalém. Não é verdade? O que eu acho incrível no texto é que a primeira aparição de Jesus, depois da ressurreição, não foi no templo. Eu acho assim, eu estava fazendo essa avaliação, fazendo essa meditação, e você vai ver que ele não aparece para Pilatos. E aí, tá vendo? Eu falei que eu era o cara. Não aparece para Pilatos. Você vai ver que Jesus não vai aparecer para os sacerdotes. Jesus não vai aparecer para os doutores da lei. Ele não apareceu para essa galera em nenhum momento. Depois que ele ressuscitou, você vai ver que Jesus aparece para esses dois discípulos. Esses dois cabras aqui, que a gente está até zoando com eles. Depois no céu a gente vai ter que prestar conta com eles, que a gente está zoando eles aqui. Mas Jesus aparece para dois homens que tinham abandonado Jerusalém. Olha como é forte o desejo de Deus resgatar as pessoas que estão fora do propósito, que estão fora do centro de Deus, daquilo que Deus determinou. Então, o que é incrível é que no texto a gente vai encontrar uma coisa que é passado despercebido muitas das vezes, porque o maior problema dessas duas pessoas aqui, o maior problema deles não era uma tristeza somente de ter perdido o Senhor, mas era uma tristeza que estava mudando a direção que eles estavam tomando. E às vezes nós olhamos para a Escritura e vemos esses dois homens, nós podemos aprender. Por que aprender? Porque Jerusalém não representa só um lugar geográfico aqui. Não apresenta só um lugar, pode tirar o texto, varão, deixa o telão. Jerusalém não apresenta aqui, isso representa só um local. Não, a Bíblia diz que o Senhor falou, ficai em Jerusalém. Representa um lugar da promessa, representa um lugar que Deus deseja. Deus falou, não saia de Jerusalém até que venha o outro Consolador. E o grande desafio é que quando as coisas não acontecem nesse lugar, não sendo do jeito que a gente espera, a gente permite que muitas vezes a tristeza comece a direcionar os nossos passos. Direcionar os nossos passos, porque uma tristeza, ela tem poder de redirecionar o nosso passo, de tirar a gente do caminho, de tirar a gente da verdade. Então aqui, quando Jesus falou ficar, lá em Atos capítulo 1, verso 4, ele disse, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então Jerusalém não é só uma cidade, Jerusalém é o centro da vontade de Deus, Jerusalém é o lugar que eu devo estar, que eu devo habitar, que eu devo viver, que eu devo respirar. Jerusalém é o lugar que Deus determinou, e o caminho de Emaús não era um caminho do pecado, mas era praticamente um caminho de tristeza, de desistência. Do quê? De que daquilo que eles tinham com expectativa não saiu do jeito deles, mas não quer dizer que a promessa ainda não está lá, que a bênção de Deus ainda não está lá. Nós temos que entender isso, que a tristeza nenhuma, ou frustração nenhuma das coisas que não saem de acordo com aquilo que nós queremos, pode permitir a gente sair da direção de Deus, da promessa de Deus. E eu acho assim, é muito forte isso aqui, meu irmão. Porque o diabo não precisa tocar em ninguém, só precisa mudar a direção do pé dele. A direção do coração, a direção do caminhar. É só tirar do propósito.
E muitas vezes nós nem saímos da fé, nós ficamos só informados, andando para lá e para cá. Mas escute uma coisa, se nós saímos da posição que Deus pediu para nós estarmos, de onde Deus queria que nós estivéssemos, nós não experimentaremos da presença do preenchimento do Espírito Santo. O lugar da promessa é Jerusalém. Deus diz, ficai, não saia. Mas quando as coisas não saem do nosso jeito, meu irmão, a gente tem mania de começar a tomar novas direções. Não é o casamento que você gerou expectativa que não aconteceu. Talvez aquilo que você colocou como ideal de igreja que não aconteceu. Então a tristeza tem poder de tirar vocês do lugar que Deus tem para nós. E ele disse, Jerusalém. E o que me mexeu comigo assim, que eu fiquei impactado, é que no verso 16, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Ei, por que Deus permitiu eles não enxergar Ele? Essa é a minha pergunta. Por que não permitiu, sendo o próprio Jesus aparecendo para eles, não permitiu? Olha só, como pode então, na tradução aqui do texto, na meditação, na homilética, na hermenêutica, eles estavam sendo impedidos. Pastor, pelo pecado, pelo diabo, pelo inimigo, pode até ser, o texto não vai explicar, mas de fato, ele não queria ser reconhecido, porque se ele quisesse, ele permitiria. É ou não é? Maria achou que era um jardineiro e falou, ei, sou eu. Ele podia falar assim, ei, sou eu. Ele podia, não podia? Mas sabe qual é o problema? É que a gente primeiro quer ver para depois crer. O que Jesus queria é que a gente primeiro cresça para depois visse. Olha o texto. Ele não deixa ver. Ele começa a explicar. Eita, que forte, né? Não é? Olha aqui, está escrito. E os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Jesus não queria produzir fé baseado no que eles podiam ver. E hoje o que é de gente querendo ver para crer não é brincadeira. Perde promessa, perde direção, perde lugar do Espírito Santo, perde lugar do consolo, perde lugares que Deus preparou. Por quê? Porque, não estou vendo. Pastor, não vi nada mudar. Pastor, não vi nada. Aí você precisa ver, você precisa aprender, reconhecê-lo pela... Porque antes de abrir os olhos, primeiro Deus abre a Escritura. E aí, sabe que muitas das vezes é inimigo do crente? Aquilo que faz ele ver. Quem tem Bíblia, levanta a Bíblia. Vamos declarar aqui. Deixa eu tirar uma foto com as Bíblias na mão. Pastor, não trouxe. Pronto, já fica de confronto você trazer sua Bíblia para a igreja. Levanta aí, tira uma foto aí, varô. Tira uma foto da Bíblia. Gente, vamos colocar a Bíblia como nossa doutrina, vai. Tira a foto desse povo com a Bíblia na mão. Quem não tem, pega na do lado aí. Empresta a Bíblia, pronto. Empresta aí pelos irmãos do caminho de Emaús aí. Presta. Levanta assim, levanta. Vai. Pode tampar seu rosto se não quiser aparecer. Gente, isso aqui tem poder para transformar o homem. Isso aqui tem poder para revelar Jesus. Ele ressuscitou. Esses homens vieram e disseram, ele ressuscitou. Por quê? Porque foi explicado para nós quem ele é no Antigo Testamento. Bíblia é o que a igreja precisa. Aleluia! Está aqui, no verso 27. E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda nosso Deus, aula integral. Não é verdade? Não sei se é o Espírito Santo ou se é falta de ar-condicionado mesmo. Olha lá, e começando por Moisés e todos os... explicou o que constava a respeito. Pronto. Aqui, Por isso que Jesus lia. Certeza. Porque ele não explicou algo dele. Explicou andando e falando. Então, tu sabe de mim? No livro de Moisés? Então, na lei era assim. Não sei o quanto tempo era essa caminhada. Mas ou caminhada que muita gente precisa. Que eu e você precisamos. Ou caminhada de transformação.
É tipo um legendário. Não é verdade? Quem é legendário? É uma caminhada de revelação. Então aqui caminhando, Jesus explicando toda a Escritura. E quando ele explica toda a Escritura, a Bíblia diz que no final ele parte o pão. Mas a gente chega na mesa. Escute algo. Sabe que Deus tem colocado no meu coração? Que Ele não quer mais que você fique tendo experiências emocionais. Sabe por quê, gente? Os dias são maus. E as experiências emocionais, elas não serão vantajosas. E quem vive de emoção vai se desviar. Quem vive de emoção vai perder a direção. Porque a gente está cheio de igrejas, e até a nossa pode se incluir, não tem problema não, falo mal de mim mesmo. Cheio de coisas para alcançar, para fazer manter na igreja. Quando as experiências que ele disse bem-aventurados sois vós quando serem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós quando sofrerem perseguições, quando falarem mal, amai os vossos inimigos, orais para quem te persegue. Se alguém te pedir uma milha, vai duas. Olha só o que a Bíblia vai dando para nós. E a gente tem que entender que é uma chamada de nós pararmos de achar que são as experiências emocionais que permitem nós estarmos aqui. Porque tem muitas pessoas que chegam, são emocionadas, elas caminham emocionadas, mas quando a emoção acaba, o que ela faz? Acaba junto da emoção a fé, acaba junto da emoção a direção, se perde, deixa a promessa, abre mão daquilo que Deus... Olha, vamos lá, se Deus colocasse como você, como requisito para te entregar uma promessa há 40 anos, você permaneceria aqui? Porque o povo permaneceu 40 anos no deserto, não foi fácil, mas permaneceu 40 anos no deserto para que receba aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, o que eu quero que você entenda é que Deus não quer que você reconheça apenas os milagres que Ele pode produzir. Ele poderia aparecer para esses homens, ele poderia se revelar. O que Deus quer é muito além disso, porque são 10 homens que recebem uma cura, mas só um que volta. Por que volta? Por que voltou? A gente fala sobre gratidão nesse texto, fala, mas sobre conhecer mais. A Bíblia diz prosseguir em conhecer o Senhor. Então a gente tem que entender que a chamada para a igreja de agora é uma chamada de Deus. Deus está exortando, nos chamando para conhecer Ele na perspectiva bíblica, naquilo que está escrito. Obrigado, minha filha. Como é que chamam Dona Elza de filha, né, gente? Obrigado, mãe. Arigatô. A gente tem que reconhecer Ele pelas Escrituras. Porque antes de abrir os nossos olhos, nós temos que entender que Deus quer aquecer o nosso coração. Porque o que a Bíblia diz é que enquanto Jesus falava, o coração deles ardia, mesmo sem saber quem era. Então vamos colocar que seja um pregador normal, porque na cabeça dele era alguém normal, era alguém que estava ali passando despercebido. Eles não tinham como profeta, eles não tinham esse homem como alguma autoridade da legislação da época, com autoridade sacerdotal, não tinha nada. Era só uma pessoa andando com eles, concorda comigo? É assim que eles viam. Era assim que eles viam. E aí o que acontece? Enquanto andando, explicando a Bíblia, o coração estava ardendo. Então eu posso ser qualquer pregador aqui. Se eu abrir a Escritura, o teu coração tem que arder por causa da Escritura, por causa da palavra de Deus. E não ser emocionados por histórias, ou parábolas, ou analogias, ou história triste. A gente vai contar um testemunho. Sabe, gente, eu estava morto e Deus... Não, o testemunho é uma bênção, mas o que salva, o que restaura, o que abre olhos, o que transforma, o que dá direção, o que coloca na mesa é a palavra de Deus. Eu quero dizer que nós entraremos num tempo de leitura da Bíblia, a paixão pela palavra, a paixão pela Escritura, e você vai ser uma pessoa que sabe defender a esperança, você vai ser uma pessoa que entende da palavra de Deus, e que o Senhor conduza você em toda a verdade. Eu declaro um novo tempo de conhecimento da verdade da Escritura sobre a sua vida. Só quem recebe, diga amém, diga eu, aleluia, glória a Deus. Eu recebo. Falar de leitura, muita gente não recebe, mas se eu falo de recebe um carro, recebe uma casa, as pessoas levantam a mão e recebem com alegria, mas falei a Bíblia, ela não levanta com tanta empolgação, porque se esqueceu que aqui tem promessa que transforma, se esqueceu que aqui tem promessa que dá direção. Nunca se ouve em tantas igrejas, tantos lugares, tanta apologia, desvio de doutrina, desvio de palavra. Nunca se ouve tanto.
Na minha concepção, não que na igreja primitiva não tinha, Paulo já exortava que tinha. Mas numa igreja no nível que nós estamos, de quantidade de pessoas, é tanta besteira sendo falada, por pessoas famosas, por coach, tanta besteira falada. Porque se apartaram das escrituras. Deixaram de lado aquilo que é fundamento. E é por isso que quando vem tempestade, a casa cai. Porque a única rocha é Cristo, a palavra dele. Ele é fundamento, ele é pedra angular. Ele é estrutura. Para a nossa casa, para a nossa vida. Quem está comigo, diga amém. E depois explicar o que Jesus faz. Vou ter que adiantar. Verso 24, a Bíblia diz assim no verso 30. A Bíblia diz assim, vai Amanda. No verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles.